Boa noite, queridos. Eu sou o irmão Wanderson, né? Mais uma vez a gente está aqui, reunido com outros irmãos. A gente se reúne, eu e minha família, com outras famílias que estão sempre vindo aqui em casa. A gente também vai na casa de outros irmãos. E a gente se edifica mutuamente, a gente desenvolve nossos dons, a gente aprende mutuamente. A obra do Espírito Santo chamada iluminação repousa sobre nossas vidas e nós pegamos a palavra do Eterno, as Sagradas Letras, e a gente procura aqui aprender, né, uns com os outros. Já faz um tempo que alguns irmãos tocaram nesse assunto. Olha, irmão Wanderson, vamos estar fazendo um estudo sobre essa questão do dízimo, né? Vamos estar tocando nesse assunto aí, irmão. Há um engano tão latente hoje em dia nas igrejas e é importante, né? A gente está falando sobre isso. Então hoje a gente vai estar tocando nesse assunto, tá? Rapidamente. Eu vou te dar o básico, querido. Amigos do Face, nós temos alguns amigos, porque no Face a gente tem muitos amigos. Só que desses muitos amigos a gente vai peneirar e vai sair aqui, vai diminuir bastante daqueles que realmente têm um contato, têm algo mais profundo, né? Mais estreito conosco. E alguns desses amigos falaram: olha, por que você não faz um estudo e coloca aí, vamos se edificar, vamos edificar outras vidas. E é o que a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? A gente tem alguns irmãos aí atrás e a gente vão anotar algumas coisas. Esse assunto ele já está bem resolvido na mente das pessoas que caminham conosco e têm a mesma visão. Respeitamos, é importante dizer, os outros irmãos, aquelas pessoas que têm uma visão diferente, porém a gente vai para o crivo da palavra e a nossa visão é pautada nas Escrituras, tá bom, queridos? No ensinamento das Escrituras, das Sagradas Letras, e a gente procura aqui, amados, não é a minha opinião, a opinião do fulano, do Sérgio, do Cláudio, do Antônio, não interessa. Interessa desde que esteja pautada nas Escrituras. Então a gente vai falar aqui rapidinho sobre a prática do dízimo, né? Essa prática atual e a prática bíblica. E você, com o vídeo, porque isso aqui que eu vou falar não é novo, aquelas pessoas que realmente quiserem, amados, ter um conhecimento aprofundado dessa questão de dízimo nos nossos dias, ela vai procurar, tem os meios de comunicação viáveis. Se a pessoa quiser não se enganar, ela consegue não ser enganada. Aliás, se a pessoa não quiser ser enganada, ela consegue não se deixar enganar. Só que tem aqueles que gostam do engano, que compactuam com a mentira, que sentem prazer. Quando você se cala, você consente. E se você não se manifesta, se você não se posiciona, é porque você está concordando com a mentira que é disseminada. Né? Eu não sei quantas pessoas vão depois me criticar ou falar alguma coisa em defesa de seu suposto líder e defender a prática antibíblica, já digo logo, do dízimo, mas nós somos bem resolvidos em relação a isso, não tiramos nenhuma letra. E eu quero já entrar em alguns textos aqui, né? A primeira pergunta que eu quero dizer para você é o seguinte, que eu quero fazer, o significado da palavra, eu quero dar, aliás, o significado da palavra, o dízimo. Dízimo é a 10ª parte de determinada coisa, né? A 10ª parte, no caso, o dízimo bíblico, é a 10ª parte daquilo que era produzido no campo, daquilo que era produzido na questão dos animais, do fruto da terra. E essa porcentagem aí, essa determinada parte, ela deveria ser levada até o templo, né? Esse templo, isso era para a tribo de Levi. E o templo existia ali uma determinada câmara, um determinado lugar onde se armazenava, muito grande, onde se armazenava, se você for pesquisar sobre o templo antigo de Salomão, onde se armazenava alguns materiais. Sendo que não eram todos os materiais que se armazenavam nessa casa, que também era conhecida como Casa do Tesouro. Né? Por exemplo, o gado, 10% do gado, da ovelha, do animal do campo não era colocado aí no templo.
era levado para uma área de terra emprestada para os levitas, fora da cidade, entendeu? Porque eles não tinham terra. A sua porção era o Senhor. Por isso o dízimo era arrecadado das 11 tribos, para quê? Para o sustento dos levitas. Dos levitas. Se o teu pastor não é levita, o dízimo não é para ele. Entendeu? O que acontece? Os levitas tiravam 10%, que era o dízimo dos dízimos, e entregavam aos sacerdotes, que era em menor número. Os levitas eram muito maior, porque a tribo inteira de Levi, de onde saíam também os sacerdotes. Porém, veja bem, levitas existiam. Levita não é esse que toca, que se auto-intitula levita, que pastores, supostos pastores aí apoiam a ideia do ministério levítico. Hoje isso não existe hoje nos nossos tempos. Para você dizer eu sou um levita, você tem que nascer, ser um descendente da tribo de Levi. Quando eu fui confrontado com isso, irmãos, há vários anos atrás, em 2005, eu cheguei de Joinville, fiquei 4 anos em São Paulo fazendo uma faculdade teológica, achando que aquilo ali iria me trazer, até trouxe algum benefício, mas depois eu fui confrontado com a verdadeira verdade. E Deus usou uma pessoa muito simples, irmão Rubens. E eu comecei a ter contato com os DVDs em 2005, no final de 2005 eu comecei, mas eu continuei dentro do sistema religioso. Porque é difícil, sabe, você se desapegar. São anos e anos. Isso implica em você desmontar toda a tua ideia, todo o teu conceito, tudo aquilo que você pensa sobre o cristianismo. Voltar, é vir do zero, e isso é difícil para muitas pessoas, né? E eu comecei, eu parava noites e noites vendo esses DVDs. A minha esposa, lá quando eu conheci ela, eu tive contato em 2005, em 2010 eu passei a ter mais contato com esses DVDs, né? E eu virava a madrugada inteira ouvindo esses DVDs e anotando e pesquisando as coisas, e não pode ser, meu Deus, mas não pode ser. E é difícil você, quando é confrontado, amados, com a verdade, você aceitar. Só mesmo o Espírito Santo para fazer a obra na vida da gente. E eu não critico, sabe, aquelas pessoas que tiverem contato com esse DVD. Muitas vão ter contato e vão ignorar. Outras vão ficar assim, será? E não vão pesquisar. Mas eu creio que o Espírito do Altíssimo, do Todo-Poderoso, ele vai mover corações para que as pessoas vejam esse vídeo, que é só mais um dentre tantos, até melhores do que esse, né? Que tem aí pelo YouTube, e vão dizer assim, não, realmente, meu Deus, tem alguma coisa errada com a minha crença, porque se não está certo, e eu vou confrontar meu líder, e ele vai, pesquisa junto comigo e se converte, a visão bíblica de dízimo, entende que não é bíblico, porém não é cristão. Bíblico tá lá na Bíblia, tá aqui, irmão, na Bíblia, sim, porém não é para a igreja. Nos nossos dias, não. Entendeu? E aí o que acontece? A pessoa é chocada, ela é confrontada com a verdade. E se demonstra resistência diante dessa verdade, então, querido, já não é com a gente. O nosso trabalho é mostrar, eu digo eu, minha esposa e tantos outros irmãos que fazem esse trabalho através das redes sociais, de chegar e dizer, meu irmão, isso aqui está errado. Não porque eu estou dizendo que está errado, quem sou eu? Mas porque as escrituras não colaboram com isso, não corroboram com isso, as escrituras não dão base para isso. Você está sendo enganado, você está sendo manipulado, e muitas vezes a gente perde, sabe, contato com pessoas que não aceitam a verdade, que tem um coração petrificado, foi feita uma lavagem cerebral na vida da pessoa, e ela está ali fechada com o suposto líder. Eu já ouvi uns dizerem assim, eu já até falei isso em outros vídeos, eu estou contigo, meu líder, até no inferno. Olha a gravidade dessas palavras. Fanatismo, né? Então vamos lá. O dízimo era recolhido e era para ser entregue à tribo de Levi, que não tinha terra, possessões. O gado era guardado em terras emprestadas, tá? E o demais, o trigo, frutas, verduras e tantas outras coisas era levado a um grande depósito que existia no templo, ou um anexo do templo, podemos dizer assim. Então, o significado da palavra dízimo, como eu já disse, é a 10ª parte.
as escrituras em nenhum momento dá suporte a essa ideia de que dízimo era 10% de dinheiro, era dado em dinheiro também. E alguns irmãos dizem assim, eu já vi pessoas, eu falando sobre dízimo para algumas pessoas, dizendo assim, olha, mas é claro, irmão, na época não existia dinheiro, é óbvio que tinha que ser dado em animais. Não, se você for fazer uma pesquisa, mas isso é para quem gosta de pesquisar. Tem muito crente aí que bota a Bíblia, as escrituras debaixo do sovaco, como desodorante, ele não pesquisa, você vai perguntar coisas básicas, elementares da fé para o camarada, ele não sabe te dizer, né? E, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa, você vai ver a arqueologia bíblica está aí para isso. Já existia dinheiro, sim. Há muito tempo antes da questão do dízimo entrar, já tinha, poderia ser pago em dinheiro, né? Mas teria que ser do animal, do fruto da terra, do campo, né? Isso aí, esse argumento não cabe, não dá para sustentar isso, tá? Eu quero falar aqui quantas vezes essa palavra aparece, né? A palavra dízimo, ela aparece, dependendo de algumas tradições, alguns falam 40 vezes, em toda a Bíblia essa palavra dízimo vai aparecer de 33 a 40 vezes nas Escrituras, dependendo das versões. Eu sustento a ideia de 33 vezes a palavra dízimo aparecendo nas Escrituras Sagradas. 24 no Antigo Testamento, eu fiz algumas anotações aqui, 9 no Novo Testamento, dependendo da tradução, né? Aí vamos ver aqui, quantas vezes a palavra dízimo aparece no Novo Testamento? 9 vezes. Aonde? Onde aparece essa palavra no Novo Testamento? Vamos lá, a primeira vez que você vai ver essa palavra no Novo Testamento, ela aparece em Mateus capítulo 23, versículo 13. Você pode depois pegar esse vídeo, dar um pause, pesquisa, abre as escrituras, pega um papelzinho, uma caneta, anota. Mas não deixa isso passar despercebido, querido. Isso é para a tua saúde espiritual. Tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 23, versículo 13, diz, ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo do hortelã, do guento, né? Você já conhece esse texto aí. Aí no final, e negligenciais o mais importante, que é o amor e tal. E o Senhor fala no final, o Messias fala o seguinte, olha, fazer isso sem negligenciar essas outras coisas. Ok. Nenhum momento aqui, isso é mandamento. Não é mandamento. E ainda assim, Jesus não está condenando, mas também não está aprovando. Só que tem um detalhe muito importante, que não é tão pequenininho esse detalhe assim. O Novo Testamento ele não começa com Cristo. A Igreja Católica fez essa divisão. O Novo Testamento começa, a nova aliança começa depois que Cristo ressuscita. Tá? Ele vai, cumpre o seu sacrifício na cruz do Calvário, diz está consumado, ele ressuscita ao terceiro dia, e aí uma nova aliança começa. Então, a partir daí sim, você não vai ver um discípulo pregando uma doutrina tão importante como muitos julgam, e você imagina por que os discípulos não ensinaram sobre dízimo? Ofertas é uma coisa, a arte de dar dízimo no Novo Testamento, de compartilhar os seus bens é uma coisa. Bom? Não vamos confundir. Em nenhum momento, a partir daí, que depois que o Salvador ressuscita, que a nova aliança começa, você vai ver um discípulo ensinando sobre dízimo, você vai ver Cristo falando novamente sobre dízimo, porque ele ainda ficou cerca de 40 dias com eles, mais de 500 pessoas viram depois da sua ressurreição, em nenhum momento ele toca nesse assunto, entendeu? Você não vê Jesus fazendo um tratado sobre dízimo no Novo Testamento, ou os discípulos, né? Você não vê isso, tá? Então vamos lá. A segunda vez que a palavra dízimo aparece é em Lucas capítulo 11, versículo 42, que repete o que Mateus está falando, tá? Ai de vós, escribas e fariseus. Então aqui não vamos nem contar nada, porque só é a repetição. Mateus via por um ângulo, como alguns dizem aí, os evangelhos sinóticos, e Lucas via de outro ângulo, né? Então, está repetindo o que Mateus está falando. Lucas está repetindo o que Mateus está falando. Novamente, pela terceira vez, a palavra aparece lá em Lucas capítulo 18, versículo 12. Jejuo e dou o dízimo de todas as coisas, o camarada se gabando lá, né? Em nenhum momento isso é mandamento, tá? Isso não é mandamento para a igreja. Aí sim, vai restar as últimas 6 vezes que a palavra dízimo aparece, que é em Hebreus, capítulo 7. No versículo 2, no versículo 4
no versículo 5, no versículo 6, 8 e 9, ok? E nós vamos falar agora sobre esses versículos. Todos esses versículos falam de um único acontecimento. A questão de Abraão, que está registrado lá em Gênesis, capítulo 14, do versículo 1 ao 24. Abraão entra numa guerra militar, ele vence seus adversários e ele dizima do despojo de guerra. Abraão em nenhum momento deu daquilo que era seu. Ele deu de um despojo militar, ok? Agora imagine, Abraão, um homem chamado por Yahvé, né? Com uma missão tão importante que a partir dele ali, um povo, você vê ali a partir dele dando o começo de um povo, que é a nação judaica, né? Os descendentes de Eber, mas ali começa, através de Isaac, a sua descendência, o povo judeu. Aí você vê Abraão, um homem tão sério, ele não ia ensinar o seu filho Isaac a dizimar. Será que tinha alguma coisa errada com esse Abraão, com Deus de Abraão? Isaac não dizimou nenhuma vez. Nas Escrituras não está registrado. Ele não conhecia o princípio do dízimo. E aí? Como é que o pastor vai explicar isso para você? Tem alguma coisa errada, né? Jacó dizimou. Jacó dizimou. Ele fez um voto com Deus, com o Altíssimo. E dizimou, darei o dízimo de tudo que me deres. Mas ele não passou a vida inteira dizimando. Entendeu? Então eu posso dizer aí que Jacó não cumpriu com esse mandamento, com esse princípio de dizimar a vida inteira. Todo mês Jacó ia lá e dizimava. Não é assim, não está escrito assim. Pode se levantar Silas Malafaia para falar o contrário. Pode levantar Renê Terranova para falar o contrário. Pode levantar R.R. Soares. Porque nós aprendemos, querido, a não olhar mais para o status, para a posição de líder nenhum. Nosso líder é Cristo, respeitamos as pessoas. E por que eu estou citando o nome? Antes que alguém diga assim, olha, poxa, você está sendo antiético. Não, querido. É permitido sim. Eu sugiro a você que veja esse vídeo, esse estudo sobre julgamento segundo as Escrituras. Você vai digitar no YouTube, Wanderson Torres, e tem uma mensagem lá bem interessante, chamada Julgamento segundo as Escrituras, e você vai perceber dentro das Escrituras que é permitido sim citar nomes a partir do momento que a pessoa quer permanecer no erro, tá? Ela precisa ser exposta, ela precisa ser confrontada. Paulo fez isso com Alexandre, o latoeiro, fez isso com várias outras pessoas, tá? Diótrefes e tantos outros, tá? Que você pode estar lá tudo direitinho no estudo Julgamento segundo as Escrituras. Você vai digitar Wanderson Torres lá na barra do YouTube e você vai ver esse estudo. É um estudo que tem edificado e tem tirado, assim, sabe? Muitas pessoas têm dito, meu irmão, eu vi aquele ensino lá e eu fui pesquisar nas Escrituras e a vida inteira meu pastor dizendo que eu não podia falar nada, o meu líder dizendo que eu não podia julgar nada, que eu não podia me falar nada contra o ungido de Deus, e eu tinha medo daquilo. E aí, no momento em que eu pesquisei dentro das Escrituras, hoje a minha mente é livre. Eu entendo que minha regra de fé é as Escrituras Sagradas. E que tudo que alguém for falar tem que estar dentro dela, senão não tem obrigação de aceitar. E podem fazer o terrorismo teológico que for. Não vou me intimidar. Gente, vocês não têm noção do quanto isso é importante para mim e minha família. Porque nós nos sentimos tão pequenos em colaborar, sabe? Mas é gratificante de ver alguém que foi liberto do engano, da manipulação de pessoas que não têm caráter, sabe? Que se intitulam líderes e homens de Deus e na realidade estão manipulando as pessoas, porque com certeza esses caras sabem da verdade, mas eles não aceitam essa verdade. Por quê? Porque vai trazer retornos para ele, né? Benefícios pessoais. Então você não vê Jacó dizimar a vida inteira. Você não vê isso como um mandamento. Não é imposto isso. Tá? Agora vamos lá. Para quem diz, né, que o dízimo era obrigatório mesmo antes da lei. Falando essas coisas aí. Aí vamos lá. Então a gente já sabe que os dízimos eles foram instituídos, né, na lei que Deus deu a Moisés.
e para que o povo seguisse, mas esse povo era o povo de Israel, não era o Brasil, não era os Estados Unidos, a França, Colômbia, o povo de Israel, amado. Interessante que os caras querem continuar falando disso, mas ninguém quer cortar lá o membro masculino, né? Porque a circuncisão então valeria também. Agora, se esses caras fazem cada marmota, colocar talite, colocar bandeira, estrela pagã com bandeira, sabe? E não querem. Vai pergunta, quem quer cortar, fazer incisão lá no membro masculino? Ninguém quer. Mas o dízimo querem sustentar a ideia de dízimo, né? Então vamos lá. Continuando aqui. Todo esse contexto de Hebreus capítulo 7, amado, está falando de um despojo de guerra. Quem pega isso como base para querer sustentar a ideia de dízimo está errado. Tá? E, é claro, vai conseguir manipular pessoas que não conseguem pensar por si só. Né? Pessoas que preferem pagar alguém para pensar por si. O dízimo, na realidade, nada mais é que isso. Você está pagando alguém, você vai dentro de um cubo de tijolo, você paga alguém para pensar por você, para ler as escrituras por você, você não pode falar nada. É assim em muitos lugares, né? Quem está fechado com o sistema há de concordar que é assim que as coisas funcionam. Tá? É assim que você tem que pagar nada, você está fazendo o quê? Você está pagando para alguém pensar por você, você está pagando para alguém fazer suas orações, te abençoar. A bênção vem do líder, não vem do alto, entendeu? Que é o caso da cobertura espiritual. Né? É cada coisa antibíblica, sabe? E as pessoas não conseguem refletir, acordar para a vida. Né? Eu quero, querido, dizer para você o seguinte. Nada, em nenhum momento aqui você está ouvindo eu dizer que você não possa contribuir. Existem alguns argumentos tipo, mas a obra de Deus precisa se manter, tem que pagar a luz, tem que pagar o sustento de quem está... Eu até concordo, sabe? Paulo, ele é assim, olha, deixa eu te falar, Marcos, dentro das escrituras, tá? Paulo, lá em Atos 3, fala que ele fazia tendas com Áquila e Priscila. Pedro era pescador. Jesus não chamou, Cristo, o Messias, não chamou nenhum desocupado. Ele chamou 12 pessoas ocupadas para fazer a obra dele. Interessante isso, né? Interessante isso. 12 pessoas que estavam ocupadas fazendo alguma coisa, ele chamou para fazer a obra dele. Todas essas pessoas trabalhavam para se manter. Mas eu também concordo que uma pessoa, veja bem, que ela quer fazer algo, se dedicar totalmente à obra do Pai, que ela tem algum grupo de pessoas ali que possam sustentá-la com o básico. Com o básico. Quando Mateus lá fala que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6, né? As demais coisas, não é? E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está falando no contexto imediato de pão, vestes e lugar para dormir. Okay? Você deve ter ouvido falar isso. Quem não ouviu, está ouvindo agora. Tá bom? Então, ali não está dizendo que você vai ser próspero, que você vai ter o mundo aos seus pés, que você pode sonhar e vai ganhar as nações por herança. Isso foi uma palavra dada a Abraão. Tá bom? Alguns colombianos aí, né, pegaram para si. Tanta loucura, meu irmão, sabe? Deus não tem nada contra quem tem dinheiro. Se você tem dinheiro e o dinheiro não é teu Deus, então pronto, tá tudo tranquilo. O perigo é o amor ao dinheiro, o apego exacerbado ao dinheiro. Esse é o perigo, tá? Então, para a gente terminar, a questão o Novo Testamento ele ensina muito sobre a questão de você dadivar, de você abençoar a obra, tá? Mulheres piedosas sustentavam o ministério de Jesus, né? Ele era um homem que em determinado momento ele trabalhou, claro, com José, seu pai, ele era carpinteiro, uma profissão muito digna da época e que com certeza gerava um lucro muito bom. Porém, em algum momento, mulheres começaram a sustentar o ministério de Cristo. Você pode pesquisar isso nas Escrituras. Mulheres abastadas e piedosas. E o que acontece? Até concordo, sabe, de ter um custo, uma ajuda de custo, a pessoa que está totalmente voltada com a sua família para a obra. Mas você sacar as Escrituras e pegar Malaquias 3,10 e fazer um verdadeiro terrorismo teológico na vida das pessoas,
Isso aí não, isso é errado. As escrituras condenam isso. Tá? Dizer que o demônio, que o devorador é um demônio, se você for em alguns restaurantes hoje em Israel, Tel Aviv, Haifa, você vai ver servindo em alguns restaurantes gafanhotos desse tamanho, como se fossem lagostas. Eles são assados, eles são fritos, são torrados. Os gafanhotos, eles tinham, e eles vinham em grandes quantidades e comiam as lavouras. Eram gafanhotos imensos que existem na Terra, até hoje na Terra. Nações aí pelo Oriente Médio, entendeu? Dizer que isso é demônio, sabe? Eu acho é tão difícil, sabe? Assim, me faltam adjetivos, me faltam palavras para classificar pessoas que usam de manipulação, gente, para enganar essas pessoas. Eu não sou dono da verdade, jamais. Eu sou pecador, peço que todos os dias Deus tenha misericórdia de mim, sabe? Mas, gente, pesquisem. Chega de manipulação, sabe? Eu vou trazer uma outra palavra sobre manipulação religiosa, logo logo. Eu espero que eu possa ter, de alguma forma, abençoado a vida daqueles que vierem ter contato com esse vídeo. Pesquise. Porque se você só vê, não, sabe, você se acomoda, você não pesquisa, você não vai atrás de ver. Pelo menos pesquisa, pelo menos vai atrás, que isso seja o pontapé inicial. Pô, eu vi aquele videozinho lá, tão simples do irmão, eu vou pesquisar para ver se esse negócio tem fundamento. As pessoas veem cada coisa hoje em YouTube que não tem fundamento nenhum, que não vai edificar em nada. Tem coisas que você pode estar aprendendo e que muitas vezes o líder lá, o suposto líder, não quer que você aprenda porque você vai sair do jugo de manipulação dele. Né? Então, que Deus abençoe. Nós não temos nada contra ninguém aqui, contra líder tal, suposto pastor tal. O que nós queremos nós somos a favor da verdade, da verdadeira verdade. Nós abraçamos isso para nossas vidas. Não nos arrependemos. De vez em quando a gente tem que estar fazendo uma faxina no Face, né? Algumas pessoas que se incomodam com as verdades que nós apregoamos. E é isso. Que o Eterno possa, sabe, tirar as vendas dos olhos. Nós oramos todos os dias pela igreja brasileira. Fazemos a nossa parte. Senhor, tira a venda dos olhos da igreja brasileira. Pai do céu, tira as escamas. Que esse povo desperte para todas. Queridos, a maior arma de Satanás nos últimos tempos vai ser o engano. Vai ser vários tipos de engano. Ele é muito inteligente, ele não ia criar um engano só. Ele sabe que ele ia ser descarado, que ele ia ser desmascarado. Então ele criou vários tipos de engano para que a pessoa chegue, não, agora essa aqui é verdadeira. Não, agora isso aqui é correto. Não, mas esse aqui está certo. E, sabe, como é que você vai saber se você realmente não está sendo enganado? Busque, peça ajuda do Espírito Santo. Senhor, me mostra dentro da tua palavra. Usa a tua obra de iluminação na minha vida. E não me deixa ser enganado. Que o Todo-Poderoso abençoe tua vida, tá, meu irmão? Que você possa pesquisar e que você possa ser edificado com essa palavra.